Então, continuando aqui na tabela ainda, eu tenho aqui também alquila, só que agora é quando eu tenho 4 carbonos, né? Aí, quando eu tenho 4 carbonos, eu vou ter duas possibilidades. Quando o carbono tiver... deixa eu olhar aqui no outro. É isso mesmo, 3. Pronto. Então, quando a valência, né, ou seja, o radical, lá onde ele vai se ligar à cadeia principal, ela tiver no carbono primário, aí eu uso só o prefixo, que no caso aqui são 4 carbonos, but, e o final, il, certo? Mas se ele tiver em um carbono secundário, eu vou usar S-butil, certo? Ou então, aí aqui tem a forma como eu falei para vocês, né, de acordo com a IUPAC, vai ser metil, porque aqui está o carbono secundário, ele divide em duas partes. Então, aqui é o metil e isso aqui é propil, metilpropil, ok? Quando eu tenho 5 carbonos, aí agora eu vou ter mais 5 possibilidades. Se tiver no carbono primário, a valência, lembrando que valência vai ser aonde vai ocorrer a ligação, eu uso pent e o final il, então vai ficar pentil. Se tiver no carbono, e aqui tem essa possibilidade, valência livre, localizado no carbono primário do radical que tem uma ramificação no carbono 3. Então, ó, aqui, ó, no total eu tenho que ter 5 carbonos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Só que ao invés aqui eu tiver uma, vamos dizer assim, uma ramificação normal, né? Aqui eu vou ter uma ramificação ramificada, né? Eu vou ter aqui uma presença de um carbono terciário, certo? Então, eu tenho uma ramificação, ou seja, eu tenho um radical ramificado aqui. Aqui é um radical de cadeia normal, aqui é um radical de cadeia ramificada. E ele vai estar posicionado no carbono 3. A valência ainda é no carbono primário, só que aí eu tenho aqui uma diferença, uma ramificação no carbono 3. Aqui, ó, valência no carbono primário, mas eu não tenho ramificação, e aqui eu tenho. Então, como é que vai ficar isso aqui? Vai ser isoamil ou isopentil. É mais encontrado na literatura e nas questões isopentil. Então, quando for um isopentil, significa que eu tenho 4 carbonos, eu tenho 5 carbonos, né? Porque pent significa 5. Só que no carbono 3 eu vou ter uma ramificação, certo? Se for só pentil, e a valência ela vai estar na cadeia, no carbono primário, certo? Aí quando eu tenho a valência agora no carbono secundário, e eu tenho também uma ramificação no carbono 3, semelhante à que nós acabamos de ver, só que agora a valência, onde o carbono vai se ligar, vai ser no carbono secundário. Eu chamo S-amil ou etil isopropil, tá? Porque etil, isso aqui são 2 carbonos, então é etil. E isso aqui são 3 carbonos, então fica etil isopropil. Você vai encontrar mais na literatura com etil isopropil. Se acalme, assim, você não tem nem como decorar isso aqui tudo, mas com a prática você vai aprendendo, certo? Então, quando tiver as atividades, eu vou disponibilizar essa tabela lá para que vocês vão lá verificar o que é. O que é que eu quero que você olhe para você aprenda essa tabela? Que quando eu tenho 5 carbonos e a valência, onde o carbono está ligado, for no carbono primário, ele vai ser pentil. Pent é 5... Pent vai ser 5, prefixo 5, que no caso é o pent, e o final il, certo? Agora, quando eu tenho também ainda a valência no carbono primário, mas eu tenho uma ramificação, então agora a nomenclatura não é igual da ramificação igual ao pentil, vai ser isopentil,
certo? Ou isoamil. Você vai encontrar mais como isopentil. E quando a valência ela tiver no carbono secundário e eu também tiver uma ramificação no carbono 3, então eu vou usar etil isopropil. Aí eu ainda tenho uma outra possibilidade, né? É quando a valência estiver no carbono terciário e ainda permanece lá a minha ramificação também no carbono 3, certo? Então vai ficar T-pentil ou 1,1 de metil, porque ele considera aqui um metil e um metil propil, certo? Mas você vai encontrar mais como T-pentil, ok? Quando for ainda um carbono, ainda com 5 carbonos, e aí a valência for novamente no carbono primário, mas agora eu tenho uma ramificação no carbono no carbono 2, ó. Eu tenho duas ramificações no carbono 2. Observem aqui a diferença. Mas se você contar, ainda é 5 carbonos. Só que agora eu vou ter uma ramificação no carbono 2. Duas ramificações. Então, isso aqui vai ser neopentil. Certo? Então, pentil, T significa terciário, a valência está no carbono terciário, e aí pentil, né, porque eu tenho 5 carbonos. E aí, detalhe, eu também vou ter uma ramificação no carbono 3. E quando eu tenho uma ramificação, a valência voltou para o carbono primário, e eu tenho duas ramificações no carbono 2, então eu chamo isso aqui de neopentil. A alquilina é quando você tem uma ligação dupla entre os carbonos, mas Lídia, você me disse que nós não íamos utilizar. Mas a valência é simples, tá? O carbono que vai se ligar com a cadeia principal está fazendo uma ligação simples. Só que aqui eu tenho uma cadeia, tenho uma ligação dupla. Então vai ficar o et, certo? Porque eu tenho ligar 2 carbonos, o en, identificando que você tem a ligação dupla, e o final il, que faz parte do radical. Ou esse nome também pode ser chamado de vinil. Questões de vestibulares bem elaboradas, eles sempre colocam a palavra vinil, certo? Então, vinil é quando eu tenho 2 carbonos e está fazendo uma ligação dupla. E por último aqui eu tenho a arila, que é quando eu tenho aqui, ó, todo mundo conhece, um anel aromático, certo? Aí ele diz valência livre em um dos carbonos do núcleo aromático. Vinil deriva do feno-benzeno em alemão. E aí aqui a ligação ela pode acontecer, ele vai estar aqui a sua valência, e isso aqui eu chamo de fenil, certo? Então, quando eu tenho um anel aromático, mas observem que ele aqui é um radical, porque esse carbono aqui, ó, não se ligou completamente, ele está esperando um composto para se ligar. Observe a diferença disso aqui para um anel só aromático quando não tem essa ligação aqui. Então, eu tenho, no caso, um fenil.